Hoje eu quero ver com vocês duas cenas aqui, uma da Globo News e uma da Jovem Pan, que nos ajudam a compreender um pouquinho o que aconteceu nesses últimos dias. Eu estava de folga, né? Tirei 2 dias de folgas aqui, então até eu mereço isso de vez em quando, mas aconteceram alguns desdobramentos aqui em relação à história da anistia. Eu quero ver mais sobre isso com vocês, até porque são cenas grotescas, sabe, inacreditáveis, insólitas, então vale a gente pensar alguma coisa junto. Mas antes de começarmos, vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você conhecer formas de fazer uma renda extra. Você vai para o WhatsApp e o Clayson vai te passar um material para que você consiga entender esses caminhos aqui para fazer uma renda 600, 700, 800 reais a mais por mês em casa, trabalhando de casa. Então funciona, eu trabalho com internet há 15 anos, então sei que funciona e quem sabe aí posso te ajudar a economizar, fazer uma poupança, pagar suas contas, então é uma boa sorte para vocês aí. Bem, vamos assistir primeiro aqui uma parte de um painel ali da Globo News com a Natuza Neri falando sobre esse projeto de anistia e como é insólito, é uma coisa assim absurda e o que estão dizendo aqui que vai servir para tudo, na verdade, né? Não vai servir apenas para anistiar golpistas, né, terroristas domésticos que tentaram um golpe de Estado no Brasil. Vai servir para anistiar tudo, crime organizado, qualquer tipo de crime que você possa imaginar. Vamos ouvir juntos aqui Natuza Neri falando sobre isso. Depois de medir a temperatura e pressão no Congresso, no Supremo, em outras bandas lá nos Estados Unidos, porque também medimos essa temperatura e pressão, não é não, Gabeira? E aí chegou, agorinha há pouco, o tal do texto da anistia, o texto dos sonhos do bolsonarismo. E é algo realmente impressionante. Eu não sei se a gente já consegue colocar aqui na tela, para a gente ir passando esse texto da anistia. E se não tiver, não tem problema, eu vou lendo aqui. Só me avisem se vai ter o texto. Teremos, Bia? Teremos. Tchan, 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 tchan. Gente, vamos lendo juntos aqui, tá? Artigo 1º. Fica concedida anistia a todos aqueles que no período compreendido entre 14 de março de 2019, e aqui vou fazer uma pausa para dizer que em 14 de março de 2019 foi o dia em que, de ofício, sem pedido da Procuradoria-Geral da República, Dias Toffoli instaura o tal inquérito das fake news que não acabou. Um inquérito super controverso, super polêmico, mas começa aí o escopo da anistia. Isso é uma minuta de projeto. Esse não é o texto da lei ainda, é um chassi. É isso. Né? É um chassi de texto da anistia. Então vai, de março de 2019, vou retomar a leitura aqui, e a data de entrega em vigor, de entrega em vigor desta lei, de entrada, desculpa, tenham sido ou estejam sendo, ou ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados ou condenados em razão da conduta, Mônica. Ela é ampla, geral e restrita, também no sentido temporal, né? Porque é do passado, do presente e do futuro. Ou resumindo, desavergonhada. Não importa. Completamente. Ele não menciona, nem fala conduta política, conduta. É verdade. Não, as condutas vão ser definidas todo mundo abaixo. iniciado de tudo. No Brasil. É isso? É lógico. Pelo que eu estou lendo, é isso. Não, as condutas estão definidas abaixo, olha lá. Aí, ó, condutas que constituam manifestações verbais ou escritas, inclusive as proferidas em vias públicas, internet, rede social, órgãos públicos, meios de comunicação, quaisquer outros canais que tenham sido ou possam ser considerados como ofensa, ataque à instituição, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira, situações de natureza semelhadas anteriores. Gente, é muito doido, porque eu vou pedir para parar aqui. Tem digital, assim, de para quem foi feito. Não, ou seja, você pode atentar contra o sistema eleitoral, tá, beleza, você pode causar, provocar uma comoção social, um caos social. E você não vai ter que responder à justiça, não. Você já está de pronto anistiado. Você pode reforçar a polarização política, o que eu não sei por que isso seria um problema, mas aí tudo bem. E você pode gerar animosidade na sociedade brasileira.
abarca tudo. Então, isso aqui basicamente anistia qualquer tipo de crime que você possa imaginar no Código Penal brasileiro. Mas aqui, é claro, está prevendo terrorismo no fim das contas. Então, assim, se você faz parte de uma organização terrorista, se você faz parte de um grupo, uma célula terrorista do Brasil, basicamente você vai ser anistiado por esse projeto de lei aí, mesmo se você não for bolsonarista, né? Porque isso aqui abarca qualquer tipo de ataque frontal às instituições, inclusive tentativa de golpe de Estado, inclusive tentativa de subversão do Estado Democrático de Direito. Então, assim, é uma coisa insólita, assim, é um delírio completo, é um delírio que só poderia ser da cabeça desses malucos bolsonaristas. Então, assim, é um delírio que não corresponde à realidade, que é a completa ausência de senso de decência. As pessoas, esses grupos aí, né, essas pessoas organizadas no bolsonarismo simplesmente, estão desconectados de qualquer tipo de, senso de decência, é isso. Acho que aqui é um escárnio isso aqui, isso aqui é tirar o sarro total da população brasileira, das instituições, é um escárnio isso aqui, é um desrespeito completo ao voto do eleitor, é um desrespeito inclusive aos bolsonaristas, né, porque, como eu falei, isso aqui vai valer para qualquer tipo de crime que se possa imaginar. Se você é alguém que defende lei e ordem, defende, algum senso de justiça, você está passando pano agora para criminosos que serão poupados. Aí, como eu já falei no vídeo anterior, tem pouquíssima chance de prosperar isso aqui. Isso aqui é um absurdo, né? É um absurdo completo, assim, delírio nível olavista, delírio bolsonarista que não tem qualquer vínculo com a realidade. Mas só o fato de ser cogitado isso aqui, estarem debatendo isso, já demonstra o estado de degradação política no Brasil hoje com essas pessoas no Congresso. O Alcolumbre já disse que não vai avançar nada disso, né, no Senado. Então, assim, como eu falei, tem pouquíssima chance de prosperar, mas é um escárnio. É um desrespeito completo com o eleitor brasileiro e isso aqui é um absurdo, né? Eu quero ouvir com vocês também um deputado do PP, do partido do Ciro Nogueira, que esteve na Jovem Pan falando sobre isso, e ele disse que ele é contra, né, que é um absurdo. Ele disse, é um escárnio, basicamente, né? Vamos ouvir juntos aqui o que disse o deputado Fausto Pinato, do PP. Então, ele falando sobre a posição dele no partido. Eu acho que ele foi chamado na Jovem Pan para poder defender a anistia, né? Que a Jovem Pan é essa rádio, né? Essa rádio, emissora bolsonarista, que ainda continua defendendo ideias esdrúxulas. Mas chamaram esse cara lá para falar sobre isso e ele meteu nos dedos. Falou, não faz sentido nenhum. Vamos ouvir juntos aqui, porque foi vergonha alheia também para a emissora, né? Para a Jovem Pan. Ouçam. Eu sou contra a anistia, até porque isso não tem previsão na Constituição, principalmente em relação a atentado à democracia, né? Eu acho que isso é um retrocesso, isso abre um precedente perigosíssimo para as próximas gerações, né? Então eu divirjo veementemente dessa situação, até porque legalmente não tem condições de dar anistia em tentativa de golpe. Eu vi você no bloco passado falando que a gente tem que ser pragmático em relação aos Estados Unidos. Eu discordo de você, tá? Porque quando a gente fala de soberania, Túlio, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de dignidade e patriotismo e nacionalismo. Nós não podemos aceitar, independente se a gente é contra a esquerda, se pensa diferente do centro. Eu, por exemplo, não sou de esquerda, né? Mas nessa relação do Trump, né, é uma atitude intempestiva, irresponsável, e nesse momento nós temos que dizer, todos os brasileiros não podemos aceitar esse tipo de interferência do presidente, simplesmente porque é aliado dele. Deputado, muito obrigado por conversar conosco. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Um abraço. Eu sou contra. Não, veja como ele cortou rapidinho o deputado, né? Foi assim, obrigado, deputado, tchau. Então, assim, disse que não queria ouvir, né? Então, é isso. Mas é para você ver como até nesses partidos do Centrão, até dentro desse partido que seria a base de suporte do bolsonarismo, tem gente sensata, minimamente razoável, que compreende o absurdo que é essa situação. Então, assim, é sério, gente. Como eu falei, esse esboço do projeto ali de anistia é realmente um absurdo completo, e aí qualquer pessoa com o mínimo de bom senso não tem como, concordar com isso, não tem como, nem sequer votar a favor disso, né? E aí nesse momento você vai perceber quem é aliado do Brasil, quem está, se importa com os brasileiros, independentemente de ser de esquerda e de direita, e aí quem está cooptado por um projeto maluco de poder bolsonarista e que é isso, é um delírio, é um terrorismo, né, doméstico, é isso.
Bem, eu quero ver de vocês o que vocês pensam sobre esse assunto, e só para concluir esse vídeo aqui, quero dividir com vocês aqui o que eu estou lendo nesse momento, algumas recomendações do que eu estou assistindo também, porque eu comecei a assistir recentemente a série da Amanda Knox, a história distorcida da Amanda Knox, eu acho que não sei como é que ficou em português, The Twisted Tale of Amanda Knox, que está na Disney, e sério, assim, a gente está falando de instituições aqui, falando de judiciário, e ali você tem um caso na Itália, de uma americana que foi acusada de ter assassinado uma colega, uma roommate dela, uma colega de apartamento dela, e a história toda mirabolante também, né? Uma história verídica, eu estava na Perúdia quando ela foi julgada inocente a última vez, que foi 2011, eu acho, não sei. Eu estava lá, morava na Itália, morava na Perúdia, e eu nem sabia qual era o contexto da história, mas eu lembro que estava toda a imprensa lá em polvorosa, e é uma história muito, sabe, escabrosa. Eu tinha visto o documentário da Amanda Knox, né, sobre ela, e agora ver essa série, que é uma série, é uma dramatização do que aconteceu, os detalhes são muito mirabolantes mesmo, e aí tem todo o aparato, sabe, judicial da Itália contra ela, a imprensa contra ela, e vão criando factoides de modo a incriminá-la, e, sabe, os absurdos que acontecem. Então, assim, é uma série bem interessante. Me lembrou, em certos elementos, a outra série, Olhos que Condenam, que é muito pior do que a da Amanda Knox, né, que são dos 4 adolescentes que são presos e torturados e sofrem um monte de abusos, mas é uma história bem, sabe, mirabolante mesmo, e que vale assistir para quem curte esse tipo de história. E aí, sobre o que eu estou lendo agora, quero dividir com vocês aqui algumas leituras. Primeiro que eu concluí recentemente é o livro da Sheila Fitzpatrick, que se chama The Shortest History of the Soviet Union, ou seja, uma história mais curta, né, mais abreviada da União Soviética. Eu já conheci o trabalho da Fitzpatrick, já tinha lido outros materiais dela, mas esse texto aqui é bem gostoso de ler, a maneira como ela escreve é muito boa, e faz um resumão, né, da história da União Soviética, ou seja, algumas décadas que foram condensadas num livrinho. E é bem interessante você pegar esse resumão aí, pegar, sabe, todo esse percurso da União Soviética e o modo como foi consolidada com a Revolução, e depois a burocracia estatal do Stalin, as perseguições, o terror vermelho do Stalin, até que com o Khrushchev, depois com o Brezhnev, há uma certa estabilidade no país, e quando há o colapso também, que foi uma coisa súbita, né? Ninguém imaginava que a União Soviética simplesmente se desintegraria do dia para a noite, e foi algo tão rápido assim que surpreendeu o mundo inteiro, surpreendeu analistas que não imaginavam que, sabe, um país que era a segunda maior potência global ali nessa polarização geopolítica, que simplesmente desapareceria. Então, assim, é um livro bem interessante, ela é uma grande autoridade no assunto, é uma grande autora sobre a União Soviética, então foi bem legal a leitura. Agora estou lendo também esse aqui, da Zainab Badawi, que é An African History of Africa, que seria uma história africana da África. É uma autora africana e ela traz referências africanas para compreender a África desde a perspectiva da África e não ocidental. E aí também é um livro bastante curioso, assim, porque traz a história de alguns impérios, de alguns reinos que havia ali, algumas grandes nações que havia na região e que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Sério, assim, nunca tinha ouvido falar na vida, tirando assim o Egito, né, que sabe essa grande história do Egito de milênios, mas falar de alguns reinos ali, alguns conflitos que aconteceram que eu nunca tinha ouvido falar. Então tá bem legal ler esse livro, assim, tá expandindo bastante a perspectiva sobre esse continente que também é bastante plural e que tem uma história bastante rica. Por causa desse livro eu comecei a ler um outro, porque, bem, quando se fala de cristianismo é um assunto que eu tenho um certo conhecimento, já estudei bastante sobre o cristianismo, até para escrever o livro sobre Jesus, foi algo que me tomou bastante, mas quando se trata do Islã eu conheço muito pouco. Bem, conheço em linhas genéricas, né, um pouco assim sobre a história, mas nunca tinha lido nada especificamente sobre o Islã. E agora eu tô lendo isso aqui, que é da Karen Armstrong, que também é uma grande autora, né, uma grande pesquisadora, e esse se chama Islam, A Short History, que seria uma história curta, né, do Islã. E eu estou bem no começo, comecei a ler agora, ainda estou na parte sobre o Maomé, e é muito interessante você ver quão rápido a religião se propagou, assim, foi uma questão de décadas, já tinha dominado ali a Península Arábica e depois, em poucos séculos, dominou, sabe, uma parte enorme do planeta, né? O cristianismo também foi bem rápido, mas o cristianismo foi mais um processo de séculos, né? O Islã foi, assim, muito rápido, mesmo assim, se espalhou rapidamente, e aí observar, né, a origem, né, qual era a mensagem inicial do
Maomé, como é que ele concebe, né, ou como é que ele foi inspirado, né, segundo as narrativas islâmicas, como foi inspirado lá por Alá para compor o Corão. Então é um livro bastante curioso também para juntar essas histórias, porque a história do Islã também está vinculada à história da África, bem, o cristianismo também, né, o mundo inteiro, e também vai vincular com uma outra história que é o que eu estou lendo agora também, que é dos gregos, né. Eu tenho isso aqui do Roderick Beaton, que é The Greeks, A Global History, que é um livro relativamente grosso sobre a civilização grega. Bem, começa, né, na antiguidade clássica, bem, começa antes disso, mas vai chegar até os dias de hoje e também tem uma forte influência do Islã na região, né, domínio do Império Otomano. Então é uma história muito interessante. E, por fim, estou lendo esse aqui, que é um Catatal, Nova Retórica, Tratado de Argumentação, do Perelman e da Obrecht-Titeca, que é um clássico, na verdade é um clássico moderno sobre retórica, e eu estou lendo isso aqui principalmente porque estou trabalhando agora num livro sobre retórica, né? Já tenho um livro publicado sobre argumentação lógica, sobre lógica informal, ou seja, sobre a estrutura do argumento, né? Sobre como montar um argumento que não seja falacioso, que seja robusto, e esse aqui, na verdade, é sobre retórica, então é mais amplo, né? Que fala sobre a comunicação, sobre chegar na audiência, sobre como elaborar um discurso persuasivo, né? Então, assim, a lógica seria mais como elaborar um discurso que convence as pessoas, enquanto que a retórica seria mais de adesão, de persuasão. Bem, essa é uma divisão clássica também, embora haja controvérsias, mas o que eles fazem nesse livro aqui, nessa Nova Retórica, é modernizar sabe, um campo de conhecimento de milênios também, que começa na Grécia, que é codificado por Aristóteles e depois vai ser trabalhado de maneira exaustiva pelos romanos, né, por Cícero, por Quintiliano. Então aqui, com esse trabalho deles aqui, é uma modernização da compreensão sobre retórica, e eu estou usando como referência para o meu livro de retórica que eu estou fazendo agora. Bem, é isso aqui. Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre toda essa história aqui, né, envolvendo essa anistia, sobre esse texto agora, né, um texto rudimentar ainda, mas é um absurdo completo, assim, é uma loucura completa. Como é que vocês entendem isso? E se vocês tiverem recomendação de série também para assistir aqui, ou algum livro que você tenha lido que gostou, pode deixar no comentário também. Um forte abraço para ti, se cuide por aí, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal. Conheça as formas de fazer uma renda extra, eu vou deixar o link na descrição aqui, e também lembrando que agora nós somos parceiro da Casa do Saber, ou seja, você vai ter acesso a cursos de filosofia, a cursos de história, cursos de psicanálise, psicologia. Então vou deixar na descrição para vocês aqui, tá com um baita desconto para quem acompanhar o canal, além de um desconto agora especial para o mês de setembro. Se você colocar o meu cupom aqui, BugalhoOff, você vai ter mais 10% de desconto, ou seja, um baita descontão para você ter acesso a vários cursos bem interessantes. Estou fazendo agora um curso sobre filosofia antiga, sobre Sócrates e Platão, e são cursos muito legais. Fiz recentemente um sobre Deleuze e Guattari, então recomendo sim, vale lá conferir. Um forte abraço para ti, se cuide e até mais. Tchau! Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.